porque nós começamos a semana passada a falar sobre as buscas da vida. Na parte da manhã, eu introduzi o assunto, explicando para a igreja que nós precisamos entender como Deus age na nossa vida. As pessoas às vezes estão cansadas, né? Aí acontece muito entre esposa e esposa. A pessoa fala assim, eu estou cansada. E o esposo, como é muito objetivo, fala assim, então vai deitar, né? Vai descansar um pouco. Não, homem, eu não estou falando de cansado dessa forma. Eu estou cansada. E a pessoa também, às vezes, não sabe explicar o que é esse cansaço, de onde vem esse cansaço. Então, nessa noite, nós vamos entender de onde vem esse cansaço. Porque muitas vezes o cansaço não é físico. O cansaço não é físico. Mas existe um cansaço e a gente tem que descobrir de onde vem esse cansaço e a gente conseguir, né, sobrepor em nome do Senhor Jesus. Semana passada nós introduzimos o assunto e falamos na necessidade que nós temos de andar com o Senhor e o Senhor vem e nos ensina como fazer isso. Por quê? Primeiramente, nós precisamos ter uma natureza nova em Cristo Jesus. Precisa nascer de novo. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Precisamos nascer de novo. Sem nascer de novo, ou seja, sem que tenhamos um novo nascimento, é muito difícil entender questões espirituais. E aí a gente vai andando, tendo uma vida saudável na presença de Deus. E quando eu falo de vida saudável, não estou falando só de hábitos saudáveis, não. Estou falando de permitir que haja a liderança do Espírito Santo sobre a nossa vida. A partir disso, nós conseguimos resgatar a nossa identidade que foi verdadeiramente tocada por uma vida fora de Deus. A gente comprometeu a identidade de muitos. Então, em Cristo Jesus, através do novo nascimento, nós conseguimos, pela graça do Senhor, resgatar a nossa identidade. E aí tomamos posse do propósito de Deus para a nossa vida. E aí começamos a entender que o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não vive por projetos, mas ele vive por propósito. Todo aquele que vive por projeto, por quê? O projeto tem curta duração, você precisa começar um, depois termina, depois começa outro. O homem e a mulher de Deus que vive, né, uma vida de propósito, é algo que acontece por toda a vida e transcende essa vida, porque o propósito do homem de Deus não para aqui nesse tempo, mas a gente, né, contempla a vida eterna. E depois, na parte da noite, nós falamos, dando continuidade a esse mesmo assunto, sobre as buscas da vida, falamos sobre Lucas capítulo 15, a história daqueles dois irmãos, você conhece bem a história, né? Um buscava a felicidade, outro dos irmãos buscava a aceitação, um tentou, nos recursos, pediu o seu pai que pudesse partir a herança, ele, né, achou que tinha liberdade, foi para longe da casa do pai, ele, né, agora com distância, ele foi experimentar o prazer, e a gente sabe muito bem o que aconteceu na vida daquele homem, né? Ele passou grandes necessidades. Enquanto o seu irmão, que estava dentro da casa do pai, ele não conseguia entender o coração do pai, enquanto um buscava por felicidade através dos prazeres, outro buscava por aceitação, sem conseguir, no entanto, entender o coração do Pai. Então, são buscas da vida, tanto a busca pela felicidade, tanto a busca pelos prazeres, tanto a busca por aceitação, são buscas que os homens, eles tentam de toda forma. Por que isso é importante? Porque se nós descobrirmos, de fato, quais são as buscas que nós estamos tentando, buscando, nós vamos começar a descobrir aonde está o nosso coração, e aí a gente pode consertar o rumo da nossa vida se a gente não está buscando o que é correto. E a verdade é que nunca, absolutamente nunca, nós vamos conseguir encontrar felicidade, nós nunca vamos conseguir encontrar aceitação, nós nunca vamos conseguir levar uma vida bem-aventurada se não for em Deus. Então a nossa busca maior, em primeiro lugar, é pela presença de Deus, para andar com Deus, entender quais são os desígnios de Deus para a nossa vida, e aí nós podemos sim alcançar tudo isso. Glória a Deus! Esse é um resumão do que nós falamos a semana passada, e eu queria nessa noite falar sobre outra busca, muito importante e muito relevante, que é a busca pela paz. Paz. Não é um assunto tão simples,
Por quê? Porque você vai ver que muitas pessoas estão buscando a paz e não adianta você ter uma boa casa, não adianta você ter uma conta gorda no banco, não adianta você ter muitas coisas se você não tem paz. É verdade ou não, igreja? Quem concorda comigo? Não dá. Sem paz é difícil. Você pode ter muitas coisas, mas se faltar a paz, a gente fica um pouco perturbado. E não é isso, não é essa vontade de Deus para a nossa vida. Então, o tema paz é um tema amplo, né? Você pode ver aqui que existe a paz entre as nações. Nós estamos vendo um período de guerra, né? Quando falo definir paz não é tão fácil assim, né? Existe a paz entre as nações, ou guerra entre as nações, como nós temos visto nesses dias, mas existe outro tipo de paz, que é a paz interior. Se falta a paz interior, a gente não consegue também fazer muitas coisas. Aparentemente está tudo bem, mas faltando essa paz interior, a gente não consegue avançar na vida. Outro tipo de paz é a paz com o próximo. E isso é muito sério, porque o Senhor nos ensina que o grande mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas, igualmente a esse amar o seu próximo como a si mesmo. Então, se você fala que ama a Deus, mas você aborrece o seu próximo, ou seja, se você não tem paz com o seu próximo, você também está fora da vontade de Deus, e isso não é bom. E outro tipo de paz que nós devemos ter é a paz com Deus. E a única forma de ter paz com Deus é através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dar um amém, por favor? Gente, não existe outra possibilidade. Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém chega até o Pai, senão por mim. E eu quero que nós, nessa noite, nós possamos ler juntos, está lá em Jeremias, capítulo 29, que você vai ver como esse povo ansiava por paz, por paz. Eu vou ler um trecho da carta, da parte do Senhor, que o Senhor manda por intermédio do profeta Jeremias, começando capítulo 29, versículo 4, vou ler até o 10. A palavra do Senhor diz o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei. Quem deportou? O Senhor. Eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. E ele dá um conselho: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposa e gerai filhos e filhas. Tomai esposa para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não vos diminuais. 7. Procurai a paz da cidade por onde vos desterrei, orai por ela ao Senhor, porque se na sua prosperidade vós prosperais. 8 diz o seguinte: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Qual que é o lugar? Jerusalém. Queria que você fechasse os teus olhos. Quero orar pela sua vida, quero orar pela minha vida, quero orar pela nossa vida, para que o Senhor Deus possa fazer com que a sua palavra se torne entendível, que nós possamos de fato entender aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Pai amado, nós nos derramamos diante do Senhor, nós tivemos um período gostoso aqui de adoração ao Teu nome, mas nós precisamos da Tua palavra, nós precisamos ser direcionados pelo Teu Santo Espírito. Por isso nós te pedimos, Senhor, nos ensina aquilo que está no Teu coração,
Senhor, toda barreira, toda dificuldade, tudo aquilo que nos atrapalha a entender aquilo que está no teu coração, eu peço que caia por terra nessa noite e que nós sejamos como uma boa terra, preparada para receber a boa semente que é a tua palavra. Nós oramos já agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, Deus, o Todo-Poderoso, envia essa carta, Ele envia através do profeta Jeremias. Jeremias era somente o instrumento, a autoria da carta, na verdade, era do Senhor. Assim são os pastores, assim são as pessoas que ministram aqui na frente, muitas vezes somos instrumentos de Deus, mas é Deus falando com a sua vida, é a palavra de Deus chegando ao teu coração. Então, põe atenção naquilo que o Senhor está falando com vocês. O Senhor tinha avisado muitas vezes, o Senhor tinha alertado, o Senhor tinha levado homens cheios do Espírito Santo para ensinar e para mostrar aquele povo, o caminho que esse povo tinha que se comprometer com Deus. Servos cheios de Deus falaram da parte do Senhor. Mas agora o que acontece? Deus vem e dá um basta, Deus vem fechar o ciclo. Nosso Deus é um Deus longânimo, nosso Deus é um Deus benigno, nosso Deus é um Deus compassivo, mas chega um ponto que o Senhor, Deus, dá um basta. Por quê? Porque o povo ele estava resistente, o povo estava querendo seguir os seus próprios caminhos, e esse povo começa agora a ser disciplinado pelo Senhor. O que acontece? O Senhor, Ele permite que esse povo conhecesse Deus, o Senhor abençoa esse povo ricamente, o povo de Israel, e aí esse povo começa a se esfriar espiritualmente. Esse povo começa, pouco a pouco, se afastar dos caminhos do Senhor. O que acontece é que o pecado veio e tomou conta daquela nação. Aquela nação se desvia, e onde o pecado reina o caos, todo tipo de coisas erradas começa, um abismo chama outro abismo. E assim aconteceu com a nação de Israel. Agora Deus levanta profetas para falarem, para chamar esse povo, e esse povo resistente não queria fazer aquilo que era a vontade do Senhor. Não veio o arrependimento a essa nação. O que aconteceu? Veio Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e começa a levar o povo cativo de Israel, de Jerusalém mais precisamente, para a Babilônia. E ali esse povo estava ali situado agora na Babilônia, e vem agora a carta do Senhor. Por quê? Porque o Senhor estava disciplinando esse povo. E a gente não gosta de disciplina, mas eu quero dizer para vocês, só passa pela disciplina de Deus aqueles que são filhos. Ninguém quer isso, porque a palavra de Deus nos ensina lá em Hebreus capítulo 12, que a disciplina em princípio não é motivo de alegria, mas é motivo de tristeza. Mas o Senhor nos disciplina para aproveitamento. O Senhor nos disciplina para que nós sejamos parte da sua santidade. O Senhor nos leva, e o Senhor estava justamente fazendo isso com o seu povo. Fala sobre a disciplina de Deus, lá em Hebreus capítulo 12, e fala também sobre a disciplina dos homens. A palavra do Senhor nos ensina o seguinte, fala, nossos pais nos corrigiam por um pouco tempo, segundo lhe parecia melhor. Não sei se você já foi disciplinado pelo seu pai ou pela sua mãe. Eu fui. Não é bom, não é motivo de alegria. Quem lembra da vara aí? Quem lembra da correia? Hoje já não existe isso, Hoje não faz esse negócio mais. E a chinela havaiana? Só que a gente era mais rápido, Eu não sei se era o seu caso, mas a gente, eu me lembro que a minha mãe de criação, ela corria, a minha forma de disciplinar era uma correia velha assim, grande. E eu me lembro que ela corria e ali tinha um tambor. Quem lembra daqueles tambores de água? E eu ficava atrás do tambor. Ela ia para um lado e eu para o outro. Mas ela falou assim, não adianta você correr. Quanto mais você correr, pior fica. Quanto mais tempo você demorar para vir para a sua disciplina, mais você vai ser disciplinado. E às vezes a gente anda dessa forma, correndo para um lado e para o outro, mas a disciplina do Senhor é real. Mas Ele disciplina como o pai que ama, tá? Claro que não é bom.
Deus nos disciplina para aproveitamento, né? Em outra linguagem fala para o nosso bem, a fim, ou seja, a disciplina de Deus tem um propósito, né? Para quê? Para que sejamos participantes da santidade do Senhor. E claro, que gera em princípio tristeza, mas depois traz alegria. E aquele que está sem disciplina, ele não é filho, ele é bastardo, diz a palavra do Senhor. Então, eu sei que é difícil, mas se você está sendo disciplinado por Deus, se você está no processo, né, de Deus te tratar com algumas coisas na sua vida, glorifique a Deus por isso. Isso quer dizer que você é filho de Deus, você é amado por Deus, porque aquele que está sem disciplina, ele é bastardo, ele não é filho de Deus. Estão entendendo ou não? Glória a Deus. Então esse povo estava sendo disciplinado pelo Senhor. Agora, esse povo tinha um anseio, esse povo tinha algo no coração deles, eles queriam paz. Paz. De qualquer jeito, né? Independente de como eles iam adquirir paz, eles queriam que acontecesse, que houvesse paz. E o Senhor vem e manda essa carta, ele fala assim: orai pela cidade que eu vos enviei, porque se eles prosperarem, vocês prosperem. Se eles estiverem em paz, vocês têm paz. Em outras palavras, vocês estão querendo o mal da cidade, vocês estão querendo que aconteça, né, alguma coisa aqui com eles, mas não é assim que vai acontecer, porque vocês vão ficar nesse tempo aí 70 anos. O tempo da disciplina na vida de vocês será 70 anos, mas eles queriam paz, e não há nada de errado em querer paz. A palavra do Senhor fala assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós podemos e nós devemos, né, querer paz e seguir a paz. Agora, o povo queria que paz da forma deles, do jeito deles, da forma que eles pensavam. E tanta gente faz dessa forma. Ou seja, eles querem que aconteçam as coisas exatamente da forma que eles imaginam nos seus corações. E eles queriam, de toda forma, voltar para a sua terra. Nós somos imigrantes, nós sabemos muito bem o que é isso. Sentir esse desejo, esse anelo, essa vontade de voltar para a nossa terra natal. Era o que estava acontecendo com eles. Eles queriam voltar, e aí levantou-se profetas. Profetas em Jerusalém, profetas na própria Babilônia, que estavam profetizando segundo o desejo do coração deles. E aqui eu queria abrir um parêntese, porque tem muita gente que está, muitas vezes aqui no nosso meio, às vezes recebendo a palavra de Deus de uma fonte, mas eles não ficam satisfeitos, e aí eles insistem em buscar palavras proféticas que vão, de uma certa forma, alinhar com aquilo que eles querem fazer. Segundo os desejos do vosso coração, diz o Senhor na palavra dele. Então existe profeta de Deus e existe profeta. O profeta é diferente do profeta. O que é isso, pastor? Um é profeta, né? Ele ouve da parte de Deus, ele entrega a palavra de Deus para as pessoas, para que as pessoas andem no caminho do Senhor. Agora tem uns que são profeta, ou seja, profissional para afetar alguém, profeta, entenderam aqui? E tem muita gente que pega o telefone e liga, e liga, e liga. Tem muito homem e mulher de Deus, nós sabemos disso, respeitamos, cremos na palavra profética, mas a palavra profética ela não pode ser alinhada com o coração humano. Ela não pode ser alinhada com aquilo que o homem quer fazer, nem a vontade da carne do ser humano. A palavra profética vem da parte do Senhor, através de homens, né, que são chamados por Deus para entregar aquilo que está no coração de Deus. Quem está entendendo aqui? Há uma grande diferença. Então, cuidado com os anseios do coração. O Senhor, eles falavam, o Senhor vai quebrar o jugo da Babilônia. Os profetas profetizavam. Em 2 anos o Senhor vai trazer de volta os utensílios do templo que foram tirados. Em 2 anos, um prazo de 2 anos, o Senhor vai trazer de volta o príncipe que foi levado exilado para a Babilônia. Em 2 anos, os exilados da Babilônia vão sair. É só você ler o capítulo anterior, está falando tudo isso. Interessante esse negócio de 2 anos, né? Eu não sei se aconteceu com você, aconteceu comigo, mas geralmente a gente conversa com os imigrantes, eles falam assim, eu vou ficar 2 anos lá.
2 anos naquela terra e não passa. Depois eu vou voltar para a minha terra. Levanta a mão não, mas alguém já caiu nesse negócio de 2 anos aqui? 2 anos, 2 anos, 2 anos. E aqui o Senhor vem e fala assim, não vai ser 2 anos. Vocês vão ficar lá 70 anos. E não somente isso, é melhor vocês arrumarem filhos e filhas para casarem com seus filhos, é melhor que vocês plantem, é melhor que vocês estabeleçam, né, a casa de vocês naquele lugar, porque o negócio não vai ser da forma que vocês estão pensando. Né? Aí eles receberam aquilo do Senhor, mas no coração deles, a vontade deles era fazer aquilo que já estavam estabelecidos. Como é parecido com as pessoas dos nossos dias. Assim as pessoas agem. Eles querem andar segundo as inclinações do coração. E essa palavra, eu não sei como é que ela te encontra nessa noite, porque a verdade é que nós somos um povo que amamos a nossa nação. Quem ama a nação brasileira aqui? E aí a gente fica pensando, eu queria ficar lá um tempo, eu queria... E muitos caem no que nós chamamos no saudosismo, na saudade. E a gente começa a imaginar, né, que se eu gostaria tanto de voltar para a minha nação, eu gostava tanto de fazer isso, eu gostava tanto de fazer aquilo, e a gente fica sonhando, aquele que é da roça fica lembrando do cheiro, né, do cheiro da grama, fica lembrando do cheiro do cocô do boi, fica lembrando como é que era, né? Aí fica aquele saudosismo, aquele negócio, né? Saudade. E outros, né, que pensam em outras coisas, né, querendo voltar para a terra. A palavra saudade, ela vem do latim, eu escrevi aqui, solites, solidão, solos, só, solitário, é um sentimento mais ou menos de melancolia, né, isso aí. E ele vem ligado com memórias, situações que, né, do passado, talvez algum tipo de experiência que você teve na sua terra natal. Você sabia que a palavra saudade, ela não tem tradução em outra língua? O máximo que a gente consegue falar é homesick, aqui em inglês, ou seja, é um sentimento que surge no interior do ser, e a pessoa sente essa necessidade de estar perto, de ter, né, aquilo que deixou no passado. Era um saudosismo, e esse povo estava dessa forma, saudoso, tentando de qualquer jeito que acontecesse as coisas para que eles pudessem voltar para a sua terra. E às vezes a gente encontra pessoas assim, principalmente quando você está lidando com imigrantes, pessoas que deixaram entes queridos, pessoas queridas no Brasil, né? Isso é tão difícil, essa separação, é tão difícil você estar num país, um clima diferente, uma nação diferente, um idioma diferente, os amigos ficaram lá, às vezes a igreja que você tanto amava ficou para trás, e agora é o recomeço, começando tudo do zero, praticamente, às vezes começando uma profissão nova, algo que você não está acostumado mais. Então, é tanto recomeço, é tanta coisa nova, é muito difícil, e aí bate aquele sentimento, esse sentimento é um saudosismo. E muitas pessoas se entristecem, como o povo aqui de Israel, o povo de Judá estava triste, o povo de Judá estava desorientado, o povo de Judá já não tinha muita força, e eles queriam voltar, porque queriam voltar, e eles não, independente de se Deus estava junto com eles, o que eles queriam fazer é voltar para a sua terra e continuar a sua vida, mas eles já não queriam estar nessa terra estrangeira, eles já não queriam estar nesse lugar que para eles era um lugar completamente fora daquilo que Deus tinha, era a forma que eles pensavam. Aí vem a palavra do Senhor e fala com eles, não, vocês estão aqui porque eu, o Senhor, os desterrei, eu, Senhor, os tirei da terra onde vocês estavam, e eu, Senhor, os trouxe para esse lugar. Então eu acho que nós, né, nós que somos imigrantes, nós que estamos aqui nessa terra, eu acho que nós sim podemos nos identificar um pouco com essa situação. Nós queremos a paz, nós queremos alegria, nós queremos uma vida, nós buscamos isso,
mas nós temos que entender que Deus tem um propósito maior na nossa vida, que Deus está no controle da nossa história. Quem crê dessa forma? E não adianta nós lutarmos com Deus, não adianta nós queremos fazer com que a nossa vontade seja maior do que a vontade de Deus, nós não vamos ter paz dessa forma, nós nunca vamos estar num momento, num lugar que haja paz no nosso coração. A paz vem quando nós alinhamos a nossa vontade à vontade de Deus, quando nós nos submetemos àquilo que Deus quer fazer na nossa vida, quando nós não tentamos manipular o eterno, quando nós não tentamos fazer com que Deus venha fazer a nossa vontade, mas pelo contrário, que nós possamos aprender com Jesus, que nos ensina a oração do Pai Nosso. E ele fala claramente também em Getsemane, seja feita a tua vontade, né? Se for possível, livra-me desse momento, livra-me desse cálice, mas que seja feita em primeiro lugar a vontade do Senhor. Então, eu não sei como é que está a sua vida nessa noite, e como é que você está lidando com essa questão de ter paz. Está cheio da paz de Deus. Eu não sei se isso está acontecendo na sua vida, ou se você está em busca da paz. E é tão importante, não dá para caminhar sem paz. Absolutamente não dá. Mas eu queria que nós pudéssemos entender um pouco algumas verdades que a gente precisa entender para que a gente não fique lutando com Deus, porque se a gente tentar lutar com Deus, certamente Ele que vai ganhar. É muito melhor você estar do lado de Deus. Glória a Deus por isso. Se Deus é por nós, quem será contra? Agora, se Deus é contra nós, não dá. Então, algumas verdades que eu creio que é importante para que a gente entenda aqui. Primeira coisa que eu queria que nós pudéssemos aprender aqui com esse texto e essa situação que o povo de Judá passou. O Senhor tem o seu tempo. O Senhor tem o seu tempo. Veja bem, a maioria dos nossos erros, dos nossos equívocos, dos nossos pecados, daquilo que a gente faz e muitas vezes bate de frente com aquilo que Deus está fazendo, é porque nós queremos fazer fora do tempo de Deus. Como diz os americanos, a gente erra no timing. A gente até cogita coisas boas, a gente até quer que aconteça coisas boas na nossa vida, mas nós queremos fazer isso antes do tempo determinado pelo Senhor. E foi exatamente o que aconteceu aqui, depois que passar lá no versículo 10, o tempo que eu determinei. Ou seja, Deus tem um tempo determinado, talvez a gente está no processo que Deus tratando com a nossa vida, o Senhor está lidando com algumas questões do nosso caráter, o Senhor está falando algumas coisas da nossa vida, o Senhor está nos ensinando algumas coisas que nós precisamos ser ensinados, afinal de contas nós somos chamados por Deus, nós nascemos de novo e nós estamos passando por um processo que nós chamamos de processo de santificação, para que cheguemos à estatura do varão perfeito. Então Deus vai tratar conosco, Deus vai de fato permitir que pessoas sejam colocadas na nossa vida. Você fala assim, não, onde saiu essa pessoa? Às vezes vai trabalhar com a pessoa na mesma veia ali, não tem jeito de você ir para lugar nenhum, a pessoa está ali do seu lado e o Senhor está tratando, muitas vezes é o seu caráter que o Senhor está tratando. São situações ali para quê? Para que nós cresçamos, a gente seja mais pacientoso, para que sejamos mais longânimos, para que possamos entender que Deus, o Deus que nós servimos, Ele prepara o nosso coração, prepara o nosso caráter, Ele vai moldando a nossa vida para que o plano dEle, a obra dEle se cumpra através da nossa vida. Então, tudo isso tem um tempo de preparação, tem um tempo que o Senhor Deus vai tratando conosco. Vamos pegar, por exemplo, o relacionamento com os nossos filhos. Todos nós, eu creio, todos aqui querem, aqueles que têm filhos novos ou mais velhos, adolescentes, nós queremos que os nossos filhos possam casar e casar bem. Glória a Deus, amém? Mas tem um tempo determinado. A gente não quer que isso aconteça antes do tempo que o Senhor determinou e que é o tempo da maturidade. A gente não quer que isso venha a ser precoce. Mesma coisa, você tem um filho novo,
Você, com certeza, um dia, quando ele for mais velho, quando ele tiver maturidade, quando ele tiver experiência, você vai ajudá-lo para que ele possa dirigir. Mas você não vai poder colocar na mão de uma criança de 8, 7, 10 anos um carro, porque seria irresponsabilidade da sua parte. Deus trabalha assim conosco, que no tempo de Deus, né, Ele vai nos moldando. Enquanto isso não acontece, quando a disciplina está acontecendo, parece que falta paz no nosso espírito. A gente quer que aconteça, e a maioria dos nossos erros, a maioria dos pecados que muitas vezes nos afligem, é porque nós não respeitamos o tempo de Deus, nós queremos que a coisa seja feita no nosso tempo, mais ou menos como o povo de Judá queria que acontecesse. Eles queriam sair dali, e o Senhor falou assim, não, são 70 anos, não são 2 anos. Vocês vão fazer agora o que eu disse que vocês vão fazer. E não tem jeito de sair disso. Então, o tempo de Deus é sumamente importante. Vocês vão cumprir, né, até que se cumpra a minha boa palavra, diz o Senhor no versículo 10. E vou trazer vocês para Jerusalém. Ou seja, Jerusalém significa a cidade da paz. O Senhor queria trazer eles de volta, como o Senhor os trouxe de volta, mas no tempo de Deus. E você que está aqui talvez na América, que quer ir para o Brasil, saiba que o Senhor tem um tempo para você ficar aqui. Ah, pastor, mas eu não quero. Não, mas aí você vai ver que dura coisa recalcitar contra os ferrões. Essa foi a palavra que o Senhor deu para Paulo. Não dá para você tentar se mover para um lado, porque eu estou no controle desse negócio. Então, quando a gente entende o tempo de Deus, a nossa vida se torna mais fácil. A gente consegue lidar com essa questão da paz, porque nós não estamos lutando com Deus, nós não estamos passando na frente de Deus, nós não estamos procrastinando aquilo que Deus está querendo fazer, porque muitas vezes nós queremos antecipar aquilo que Deus está querendo fazer, e outras vezes nós queremos retardar aquilo que Deus está querendo fazer na nossa vida. Tem gente que já está passando do tempo que Deus determinou para a sua vida. E o Senhor Deus tem falado claramente, o Senhor tem te direcionado, o Senhor tem te ensinado, o Senhor tem colocado pessoas chaves na sua vida para que se cumpra a boa palavra do Senhor na sua história. Então nós podemos errar, né, indo na frente, tentando ir na frente do Senhor, ou procrastinando aquilo que Deus quer fazer conosco. Então, que o Senhor nos dê graça para que nós possamos entender o tempo de Deus na nossa vida e estar, né, alinhado com aquilo que Deus está fazendo. Se a gente não fizer isso, vai faltar aquela paz interior. Essa paz que é tão importante em cada coração. O testemunho interior é tão importante que nós estamos no tempo de Deus. Eu não sei se você já lutou na sua história com grandes decisões. Eu acho que todos nós já passamos por isso. E uma forma da gente tomar decisão na vida a gente precisa entender o que Deus está falando conosco. E o Espírito Santo nos orienta. Na verdade, é uma promessa dele que ele orientaria o homem. E uma coisa que a gente sabe, se Deus está no negócio ou Deus não está no negócio, é se nós temos paz. A paz do Senhor é o hábito do nosso coração para que nós venhamos a tomar decisões. Então, é muito importante isso que nós estamos falando aqui, gente. As decisões são importantíssimas. A gente toma decisões na nossa vida que muitas vezes não tem volta. Então, para que venhamos a tomar as decisões certas, nós precisamos ter paz no nosso coração, paz no nosso espírito, e a palavra do Senhor nos ensina isso. E, na verdade, a palavra do Senhor nos chama a poder, né, perguntar a Deus qual que é o tempo dele na nossa vida. Então as decisões, elas são importantes, nós precisamos respeitar o tempo de Deus na nossa vida. A segunda coisa, que esse povo aqui, eles não entenderam nada, eles ficaram ali lutando, tentando resolver a questão da forma errada, de forma carnal, levantando profetas que profetizavam segundo a vontade do seu coração, é porque eles não entenderam os caminhos do Senhor. Estamos falando da busca da paz. E para que possamos ter paz no nosso coração, nós precisamos entender, né, que o Senhor Deus, Ele tem um caminho, ou seja, Ele tem um jeito. Ele não somente tem um tempo
mas Ele também tem um modo para lidar conosco. E aí no mesmo capítulo, no capítulo 10, fala o seguinte, né, que farei cumprir a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Às vezes o caminho do Senhor é feito no deserto, às vezes o caminho do Senhor é feito, né, num lugar que nós não queremos ir. E o Senhor, Ele nos leva como levou o povo de Israel. Ele poderia sim, como nos falamos semana passada, Ele poderia transportar o povo dele do Egito diretamente para a terra de Canaã, porque era a promessa dele, que Ele daria aquela terra para o povo de Deus. Mas Ele falou assim, não, eles vão passar por um período para que eles possam, né, aprender a ser, né, a ter uma mentalidade de filho e deixar essa mentalidade de escravo para trás. Demorou muito tempo, porque as pessoas, aquele povo estava apegado àquilo que tinha acontecido em 400 anos de escravidão no Egito. Muitas vezes as pessoas estão apegadas a muitas coisas e o Senhor quer arrancar, o Senhor quer tirar, o Senhor quer moldar e o Senhor faz do jeito dele e o Senhor vai mostrando que é um caminho. Eu que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz, em outras palavras, eu tenho um caminho para vocês. Eu tenho algo para vocês que talvez vocês não estão enxergando agora, mas que é real na vida de vocês. E eu quero que vocês abracem, não somente o tempo, mas o modo que eu estou tratando com a sua vida. E quando a gente começa, né, a perceber isso e andar nesse caminho, nós recebemos de fato paz. A paz que sobrepassa todo entendimento humano. Quem está entendendo a mensagem? Terceira coisa que eu acho que a gente nunca pode esquecer e a gente não pode deixar para trás, é o que ele fala no versículo 14. Eu é que sei os pensamentos. Quando você vai na ideia pensamentos no original, eu é que sei que ideias que eu tenho a seu respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, a conclusão é que Deus, Ele quer o melhor para nós. Glória a Deus por isso. Ele quer que nós, de fato, possamos avançar na nossa vida, na nossa caminhada. Só que nós, às vezes, não respeitamos o tempo de Deus, não respeitamos o modo de Deus e nós não respeitamos a vontade de Deus para os nossos dias. E nós queremos fazer do nosso jeito, no nosso tempo, da nossa forma. Que diz, a gente pode conversar, eu gosto de conversar com as esposas, né? E com os esposos, assim, porque é interessante, acontece lá na minha casa também. A gente agora está reformando a cozinha. É interessante, né? Assim, até que haja um consenso, você vai ver que são duas pessoas que pensam diferentes. Um quer um gabinete de uma cor, outro quer o gabinete de outra cor. Um quer o piso de uma cor, outro quer o piso de outra cor. Um quer o countertop de uma cor, outro quer de outra cor. E aí? Como é que vai chegar à conclusão? A gente vê como a vontade humana é forte, como que nós queremos, porque queremos e queremos e queremos, e tem gente que não é flexível. É a minha vontade acima de todas as coisas. Deus, Ele tem que, de fato, fazer aqui o que eu quero. E a gente começa a manipular situações. Nós manipulamos situações, manipulamos pessoas, manipulamos pastores, manipulamos. Por quê? Porque a nossa vontade é muito importante e eu quero que seja feita segundo a minha vontade. Levanta a mão não, mas você sabe do que eu estou falando. No trabalho é a mesma coisa. Trabalho é interessante. Você pode ver dois profissionais. E um profissional, eu me lembro que nós fazíamos framing, né? O frame é o seguinte, você tem duas formas de fazer frame. Você tem aqueles framistas que estão aqui, sabe? Tem uns que gostam de botar o prego assim, e outros gostam de botar o prego assim. E aí, quando vai trabalhar dois mestres, né? O do prego assim e do prego assim, começa a dar pau. Aí eu falei assim, meu Deus, os homens brigam até pela posição do prego. E é verdade, gente. A briga, a contenda até pela posição que vai colocar o prego, se é de lado ou se é de frente. Isso acontece na nossa vida em vários fatores. Por que isso acontece, pastor? Isso acontece porque a vontade humana é uma das forças mais poderosas do universo. O homem quer fazer porque quer, ele é obstinado, ele quer fazer, e ai daquele que entra na frente. Se Deus entrar na frente, muitos querem passar por cima de Deus,
E tem muita gente, infelizmente, muita gente servindo a Deus para que a vontade dele se cumpra sobre a terra. A vontade dele, do ego. O ego, ele é manipulador. O ego, ele faz segundo aquilo que parece melhor aos seus próprios olhos. O ego está pouco interessado naquilo que Deus pensa. O ego segue os seus próprios interesses. E a gente que nasceu de novo, nós que temos o Espírito, a gente tem que rever os conceitos da nossa vida e fazer essa pergunta: por que muitas vezes falta paz no meu interior? E essa paz que falta no meu interior é porque muitas vezes atropelamos o tempo de Deus, atropelamos o jeito de Deus, atropelamos a vontade de Deus, estabelecemos a nossa própria vontade e queremos que as coisas sejam feitas da forma que nós pensamos que tem que ser feito. O próprio Espírito de Deus, porque Ele nos ama tanto, que Ele se torna resistente àquilo que nós queremos fazer. Glória a Deus que muitas orações aqui não foram respondidas. Imagine se Deus respondesse todas as vossas orações. A gente ia fazer as orações ia fazer um reset. Senhor, não, eu falei errado, eu pedi errado. Glória a Deus que não aconteceu. Então nosso Deus, Ele vai nos, por amor ao seu nome, por amor à nossa vida, Ele vai cuidando de nós. E é importante que a gente venha fazer essa pergunta nessa noite. Eu quero encerrar, mas eu queria perguntar para você: como é que está a paz no seu coração? Como é que está esse sentimento, se a gente pode chamar de sentimento, mas mais um testemunho? A paz testifica que nós estamos andando na vontade de Deus. A palavra do Senhor diz o seguinte: eu vos deixo a paz. A minha paz vos dou, o Senhor Jesus falando. Eu não vos dou como dá o mundo. João 14, 27. A palavra do Senhor diz lá em Isaías capítulo 26, 3 o seguinte: o Senhor guardará em perfeita paz aquele cujos propósitos são firmes no Senhor. Ou seja, existe um testemunho do Espírito para que a paz seja estabelecida no nosso espírito, que nós estamos andando segundo a direção do Senhor. Por amor da nossa vida, o Senhor muitas vezes tem que nos incomodar, e esse incômodo nós chamamos de falta de paz, porque às vezes falta adjetivos, falta palavras para descrever o que passa no mais íntimo do nosso ser. Então que o Senhor Deus possa estar falando com você nessa noite. A palavra do Senhor diz o seguinte: estabeleço com Ele, falando do filho de Arão, a minha aliança de paz. O Senhor tem uma aliança de paz que Ele quer estabelecer com os filhos dEle. O Senhor tem uma aliança de paz que Ele quer que nós possamos abraçar. E qual é essa aliança de paz? A aliança de paz é aquela que nós temos através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Começa com uma vida com Deus. Glória a Deus por isso. Nós precisamos nascer de novo, igreja. Precisamos nascer. O Senhor falou com Nicodemos: é necessário que você nasça de novo. Não importa se você é religioso, não importa o tempo de igreja que você tem, não importa o tanto de conhecimento que você tenha, tudo isso é secundário. Primeira coisa que nós devemos nos preocupar é que nós estejamos debaixo do reino de Deus, ou seja, dentro do reino, porque nós passamos pelo novo nascimento. E isso acontece através de uma vida com o Senhor Jesus, entregando a sua história, a sua vida, o seu passado, o seu presente, o seu futuro na direção de Deus, para que Ele tome agora a sua vida. Ou seja, quando nós nascemos de novo, nós já não somos donos do nosso ser, mas agora nós somos servos de justiça. Ou seja, nós servimos a Deus, nós éramos servos das trevas, nós fazíamos o que era mal diante dos olhos do Senhor, agora nós servimos a Deus, então agora nós temos uma aliança de paz com Ele. Justificados pela fé, temos paz, a palavra do Senhor nos ensina, paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, a vida do homem, ela não pode ser somente pautada naquilo que ele faz ou aquilo que ele deixa de fazer. Nós temos uma caminhada, uma intimidade com o Senhor e
E quando nós estamos andando na verdade, o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós estamos no centro da vontade de Deus. Estava conversando ali com o Algemiro, né, interessante como é que até a natureza testifica das coisas do Senhor. Ele falou que quando se planta uma semente no milho, ele não tira a semente nem de um lado, nem do extremo, nem do outro do milho. Ele tira a semente do centro. Interessante, né? Eu estava pensando. Até a natureza testifica, né? Ou seja, da centralidade. Quando nós temos o Senhor Jesus como centro da nossa vida, quando nós andamos nos caminhos do Senhor, quando nós nos deixamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, aí começa a brotar em nós uma verdadeira paz que o mundo não conheceu. E essa paz, ela não pode ser negociada. Essa paz, ela precisa de ser estabelecida no nosso coração, no nosso espírito. Eu preciso entender que essa paz é parte da minha vida. E se tem alguma coisa, e como é que eu sei que eu tenho a paz ou não tenho a paz? Primeiro, pergunta, você tem Jesus? Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Número 1, você serve a Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento? Você é santificado pelo Santo Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus tem liberdade para te guiar aí, para te direcionar no curso da sua vida ou não? Porque muitas pessoas falam que tem o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida, mas eles são os senhores do seu próprio ser. Eles fazem o que parece melhor aos seus olhos, eles não prestam conta para ninguém, muito menos para o Espírito Santo de Deus. E essas pessoas vão vivendo, como o povo de Jerusalém. Eles queriam fazer, eles queriam voltar, eles queriam do jeito dele, da forma dele, do tempo dele. E o Senhor falou assim, não vai ser assim. E eu queria que vocês, nós pudéssemos ficar de pé, nós vamos encerrar.